Olá, boa tarde, boa noite a todas e a todos, né? Vamos mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta, hoje com a professora Caroline Pongé, com quem eu tenho uma alegria muito grande de ter escrito um artigo em coautoria no Arquitetura do Planejamento em Pauta. Opa, peraí, deixa eu só pegar o livro aqui. O Arquitetura, tomo 2, né? Eu tenho, vamos aguardar aqui a professora Caroline. Aí, entrou. Aguardar ela fazer a solicitação. É só você, Carol, vi que você já tá aí. Você tem que me solicitar para eu te aceitar. Se você não tá vendo, sai de novo e entra, por favor. Pode ser? Aí, ver solicitação. Agora eu acho que deu certo. Vamos aguardar. Olá, Solange. Ô, Carol! Tudo bom? tudo bem? Tudo. Tá me ouvindo bem, professora? Tô. Você tá me ouvindo bem? Sim, também tô te ouvindo bem. Então, Ah, tudo certo. que bom, né? Então, eu tava falando para todos aí da alegria de ter você no Arquitetura do Planejamento, tomo 2 em coautoria. A gente também está em coautoria em outros artigos aí, né, Carol? Foi uma parceria que começamos muito graças à professora Simone Tassinari, né? Que nos Exatamente. apresentou e por ela tivemos a oportunidade de conviver. Bem, esse projeto aqui, o Arquitetura do Planejamento em Pauta, é mais um produto, vamos dizer assim, uma produção do Arquitetura do Planejamento sucessório, né? Que tem já não só as obras, os livros, né? Que já estamos no tomo 2 e em breve já o tomo 3. E aí a gente criou esse Arquitetura em Pauta, né? Que é um diálogo, é um bate-papo. Já avisar que hoje, infelizmente, a live vai ter que ser um pouco mais curta, pessoal, em virtude de eu ter que dar uma aula logo depois. Então, eu pedi para a Carol da gente fazer em torno de uns 40 minutos. Glaucio entrando aqui, boa tarde, boa noite para você. E aí, então, a gente tem apresentado os artigos desde novembro, desde que o Arquitetura lançou, com autores do tomo 2, já fizemos com vários do tomo 1, já vamos com alguns autores do tomo 3. Semana que vem, quinta-feira, é com o Rodrigo Toscano, que está em produção de um artigo para o tomo 3. E também já participou de outros projetos nossos, que é o Congresso Virtual, onde a Caroline também trabalha com a gente, comigo a professora Simone Tassinari. E agora também no curso, né, Carol? Que, para quem não Exato. conhece, nós lançamos, eu, professora Simone, professor Daniel Bucar e a professora Ana Carolina Brochado Teixeira, um curso de planejamento patrimonial e sucessório. Um curso que já era pedido, a Carol bem sabe que também via pelo Congresso, as pessoas pedindo um curso. Já estávamos alguns meses, quase que uma gestação, mais ou menos, pensando nesse projeto. E, enfim, ele saiu. Eu aproveito para convidar a todos e a todas que ainda quarta e sexta-feira a gente terá 2 lives ainda como aulas abertas pré-lançamento do curso Planejamento Patrimonial e Sucessório, mais uma iniciativa do Arquitetura do Planejamento Sucessório. Bem, depois de todo esse merchan, agora vamos à apresentação da querida Carol, que ela é mestre em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, advogada atuante em Direito de Família e Direito Sucessório. A Carol também não botou no currículo, mas ela faz parte. Rafael Cândido, do Amazonas,
aí dando um alô aqui para gente. Mas a Carol também faz parte do Direito Civil por Elas, né, Carol? Da equipe, não sei se Exato, você ainda está. exatamente. Isso, eu sou uma das administradoras da página, então participo da Então, iniciativa. fala aí qual é o Instagram das pessoas, quem quiserem seguir. É @Direito Civil por Elas. Então, a gente tem ali postagens diárias sobre conteúdo envolvendo o direito civil. E ele é coordenado e organizado por jovens civilistas, digamos assim. Então, a gente conta com a participação de civilistas do Brasil inteiro. E a gente toca esse projeto aqui no Instagram, que tem sido uma ferramenta incrível, né, para divulgação de conhecimento e para criação de vínculos, assim, acadêmicos também. Então, fica já a sugestão para que vocês sigam o @Direito Civil por Elas, que eu tenho certeza que vai agregar bastante conhecimento para todos vocês. Com certeza. E também queria falar que você faz parte dos Jovens Empreendermanos, né? Também daí Exato. do Rio Grande do Sul. Fala um pouquinho sobre isso. Eu sou vice-coordenadora, coordenadora adjunta, como preferirem, da Comissão Jovem Empreendermano, que é uma comissão coordenada pelo Fernando Valdez, que é meu colega advogado aqui do Rio Grande do Sul. E a gente tem uma página também aí no Instagram, aqui no Instagram, na realidade, que é @Jovem Empreendermano, onde a gente também divulga conteúdo envolvendo direitos de família e direitos sucessórios especificamente. Então, a gente promove eventos, a gente promove... agora os eventos estão totalmente online, né? Desde o início do ano passado, quando a nossa comissão teve as atividades iniciadas, na nossa gestão, digamos assim, né? Então, ali vocês conseguem também acompanhar desde conteúdo jurídico diário, quase diário, dia sim, dia não, praticamente, além, é claro, de questões envolvendo eventos que a gente promove, que já contaram com a participação da professora Daniela, inclusive. Enfim, acho que é mais um canal, digamos assim, para seguir aqui no Instagram e para agregar ainda mais conhecimento. Eu acho que fica a sugestão também. Não, a Carol é daquelas jovens que a gente fala assim, quando eu crescer eu quero ser igual, entendeu, gente? E, bem, a gente escreveu, hoje o tema foi um tema mais curto, como sempre a gente faz para divulgar uma coisa mais curta, que foi convenções processuais e planejamento, mas a base da live de hoje é em cima do artigo que nós escrevemos, convenções processuais como instrumentos para o planejamento sucessório. Bem, eu quero dizer também que uma das coisas que eu acho que é um sucesso na arquitetura do planejamento sucessório é como eu faço o mix das pessoas que escrevem e como eu faço o recorte. Eu lembro que eu convidei a Carol no IBD Civil aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que o último evento quase presencial que fizemos foi em 2019, eu acho, setembro de 2019. E então, assim, um livro, quando sai, gente, tem quase a elaboração de um ano de estarmos convidando, estarmos recebendo os convites. E eu, particularmente, eu faço uma coordenação. A Carol sabe, eu disse, olha, Carol, quero envolver processo com planejamento, eu quero assim, assado. E aí acabamos escrevendo juntas e foi uma alegria e aprendi muito, até porque processo, né, não é a minha área tão de conforto como é direito civil, mas a gente está aqui para aprender e dividir. Bem, no artigo, né, a gente pegou os aspectos do direito sucessório brasileiro, as convenções processuais e sucessões, aproximações, as notas sobre as convenções processuais e também dentro dos instrumentos, utilizando como instrumento. Tudo isso eu acho, né, Carol? Eu sempre gosto de fazer uma contextualização e passar para os convidados falarem um pouco mais, desenvolverem, e aqui é um bate-papo, mas eu acho que muito, até ainda agora eu vi que o Ives, que também tem um artigo, o Ives Nascimento, ele postou até um Instagram ainda agora, me marcou que o Ives tem também um processualista, um mestrando aí da UERJ, junto com o Rodrigo da Mata, eles também têm um outro livro, um artigo no livro que é Direito às Cessões e Patrimônio Imobiliário, o problema da liquidez. Eu acho que
tem a ver que é exatamente essa demora, a morosidade que a gente tem no próprio inventário, né? Essa estatização, papel do Estado, de ter que passar por um inventário, a morosidade. Então, quer dizer, quem tem patrimônio tem que passar por um inventário, seja judicial ou extrajudicial. E outra característica que eu noto muito na advocacia, Carol, é como as nossas instituições, ou mais que instituição, a nossa sociedade, ela é muito, vamos dizer assim, judicializada, né? Até fazer inventários extrajudiciais, as inseguranças jurídicas que as instituições ficam assim, mas eu prefiro. Alvará judicial é doce na boca das pessoas. Tudo que é alvará judicial para procedimentos mínimos da administração de um negócio, né, de uma atividade financeira. Então, com tudo isso, né, de que forma esses novos procedimentos podem vir a colaborar com essa realidade da gente, construir um ponto aí diferente? Sim. Bom, eu acho que antes de adentrar nisso, eu desde logo já deixo meu agradecimento pelo convite, professora. Então, enfim, já agradeci diversas vezes para ti em outros momentos, todas as oportunidades, e aqui eu aproveito mais uma vez. E é um motivo de grande alegria ter escrito o artigo contigo e poder agora compartilhar um pouquinho desse artigo com todas essas pessoas que estão nos assistindo. E em relação especificamente ao artigo que a gente desenvolveu, eu acho que esse ponto que a senhora traz em relação à judicialização e à morosidade do Poder Judiciário é o início, assim, é o primeiro ponto, é o ponto de partida para a gente pensar em alternativas, buscando essas alternativas, no nosso caso, do nosso artigo, justamente no direito processual civil e em mecanismos trazidos pelo CPC de 2015 que, no nosso entendimento, podem cooperar, podem contribuir com a minimização de toda essa morosidade tão inerente ao judiciário e, em especial, ao procedimento de inventário. E por que eu digo que, em especial, o procedimento de inventário? Porque é quase um senso comum, assim, se a gente for conversar com pessoas não do meio jurídico, que o processo de inventário é algo demorado, que o processo de inventário demora. Então, eu lembro um tempo atrás que um dos processos que mais tinha tempo de tramitação no país era o inventário. Se não me engano, era aqui do... tem aquele caso aí do Rio de Janeiro, se eu não me engano, que é do Dom Pedro, da família do Dom Pedro. Então, tem um caso envolvendo isso. Mas tem um outro aqui no Rio Grande do Sul também, se não me engano, é Pelotas ou Rio Grande, que é assim um exagero de demora de anos, décadas, em relação a um processo de inventário também. Então, esse é o ponto de partida. Mas se a gente pensa isso juridicamente, se a gente olha para o Código de Processo Civil, a gente vai se assustar, a gente vai se apavorar na realidade com uma disposição que consta lá no artigo 611 do CPC de 2015, que é a previsão, então, que o processo de inventário judicial tem um prazo de duração de 1 ano. Então, como assim? 1 ano para resolver esse processo de inventário judicial? Isso é exequível? Isso é real? Então, o que a gente fez nesse primeiro momento do artigo, eu acho interessante pontuar isso para quem está nos assistindo, até para trazer uma espécie de curiosidade para a leitura do artigo depois, foi uma busca nos 10 estados mais populosos da federação. A gente fez uma busca de jurisprudência para tentar traçar, como é que eu posso dizer assim, não digo profundamente, mas de uma maneira, fazer um mapeamento do tempo médio de duração dos processos de inventário, considerando apenas o ajuizamento do processo e a prolação de um acórdão em sede, então, de recurso de apelação. Vamos pensar esse prazo, esse tempo. Lembrando da disposição do artigo 611, que fala do prazo de 1 ano. Que a gente pode constatar, a partir dessa pesquisa, que, repito, né, foi apenas em 10 estados da federação, os mais populosos. E o recurso de apelação, o julgamento do recurso de apelação, é de 6 anos e 6 meses. Ou seja, um tempo muito maior do que aquele previsto no CPC como sendo razoável ou mais adequado
para o trâmite desse processo de inventário, que, como a professora Daniele mencionou, é o procedimento necessário quando a gente está tratando, então, de uma seja o processo de inventário, seja o procedimento extrajudicial, que ainda tem, de certa forma, alguns empecilhos, digamos assim, pensando nos requisitos e muitas vezes também na tendência que o brasileiro tem de judicializar essas questões. Então, esse é um primeiro ponto. A questão, e isso que a professora Daniele trouxe, é o ponto central que a gente gostaria de conversar aqui hoje, até expor para vocês, respeito a algum mecanismo que poderia ser utilizado, tendo como base, então, uma definição, uma disposição do Código de Processo Civil, como uma forma de minimizar esse efeito tão demorado, essa morosidade tão inerente aos procedimentos de inventário. E refletindo sobre isso, a gente chegou à conclusão sobre a possibilidade de utilização dos negócios jurídicos processuais como uma forma, como um instrumento, tanto de planejamento sucessório, então esse seria um primeiro desenho, uma primeira perspectiva para a aplicação dessa disposição do Código de Processo Civil, está lá no artigo 190 do CPC de 2015, como também uma forma de organização do procedimento de inventário propriamente dito. Não mais como uma forma de planejamento sucessório, mas sim como uma forma justamente de adequação daquele procedimento já instaurado ou em vias de ser instaurado pelas partes que vão participar daquele procedimento. Então, essa foi a ideia inicial que nós desenvolvemos no artigo, pensando, então, na utilização das convenções processuais. É isso que eu ia pedir, para você explicar o que é convenção processual, para quem não domina tanto a área, explica um pouquinho aí. Exatamente. Bom, o que acontece? Se a gente for pensar quando a gente está lá no início do curso, não sei como é que foi a grade curricular de cada um de vocês, mas eu lembro que quando eu estava no segundo semestre da graduação, o tipo de teoria era a parte geral do direito civil, perdão. E lá na parte geral do direito civil, a gente aprende sobre os fatos jurídicos, atos jurídicos, negócios jurídicos, e aquilo ali se torna um pouco estranho nesse primeiro momento em que a gente não sabe nem muito bem o que está fazendo na faculdade, muito menos consegue apreender, digamos assim, todas essas abstrações. Mas uma coisa que agora faz muito mais sentido é uma comparação. Se a gente for pensar de certa forma, mais trazendo isso também para essa área processual, a diferenciação ali entre os atos jurídicos e os negócios jurídicos. Por que isso? Nos atos jurídicos, as pessoas conseguem definir qual vai ser o conteúdo daquele ato que vai ser praticado, da mesma forma que nos negócios jurídicos. Mas os negócios jurídicos, a gente tem a possibilidade também de prever quais vão ser os efeitos, qual vai ser o conteúdo eficacial daquilo que está sendo previsto pelas partes. Trazendo isso para o ambiente do processo, a gente pode pensar que os negócios jurídicos processuais vão ser formas de exercício da autonomia dos sujeitos processuais, das partes que estão, então, naquele procedimento judicial naquele momento, litigando, enfim, seja consensualmente de alguma forma ou algo mais litigioso mesmo. Então, pensando nos negócios jurídicos, a gente pode trazer uma definição que é... Enfim, existem várias categorias, isso são, né, dá para desenvolver tese em torno disso, mas pensando nas convenções processuais especificamente, elas são acordos, elas correspondem a acordos feitos por muitas pessoas, ou mais de uma apenas, com o objetivo, então, de organizar algo, de prever algo e modificar aquelas situações subjetivas que estão previstas inicialmente. No Código de Processo Civil de 2015, essa viabilidade de utilização das convenções processuais está prevista lá no artigo 190 do CPC, que vai definir, então, a possibilidade de modificação do procedimento pelas partes maiores e capazes, desde que se trate, então, de direitos disponíveis. Com isso, a gente vai ter, por exemplo... Pode falar, prof. Não, então, aí exatamente. É possível aplicar o disposto do artigo 190 do CPC em um planejamento sucessório e procedimentos de inventário? De que forma eu posso ter uma aplicabilidade disso? Sim, a questão é, essa previsão do artigo 190
fala expressamente que se o processo versa sobre direitos que admitem a autocomposição e, né, no caso, o processo de inventário admite a autocomposição, as partes plenamente capazes podem estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Ou seja, no processo de inventário, eu acho que algumas premissas a gente pode estabelecer para responder a esse questionamento da professora Daniele. O processo de inventário, ele tem um cunho eminentemente patrimonial. Então, eu acho que esse é um aspecto que a gente deve considerar. É para transmissão de patrimônio, é um procedimento obrigatório quando a gente está falando dessa transmissão. Então, essa é a primeira premissa que a gente pode estabelecer. Além disso, os direitos tratados no âmbito de um processo de inventário são disponíveis, eles admitem a autocomposição. Então, sim, nós poderíamos imaginar a utilização dos negócios jurídicos processuais, de convenções processuais, dentro de um processo de inventário. Como isso poderia ser feito? De que maneira? Como a gente poderia imaginar que isso seria utilizado? Isso não é só para questões contratuais, grandes negócios, algo muito fora da realidade. É um tema muito novo e, consequentemente, o judiciário ainda não se deparou com situações questionando a viabilidade ou não dessas cláusulas. Esse aspecto é importante a gente destacar. Mas a gente pode imaginar situações em que talvez fosse cabível, né? Eu acho que fazer essa distinção acadêmica, assim, é algo importante. Essa observação que eu queria falar, assim, destacar que você fez, essa é quase que uma resistência, né? Porque a dificuldade parece, dos magistrados de absorverem toda a modernidade, né, que o direito, o novo Código de Processo trouxe, e tem uma resistência disso, né? Sim, eu acho que essa resistência ela decorre tanto da questão envolvendo a aplicação mesmo dos dispositivos, por ser algo novo e que ainda gera algum tipo de receio do modo como vai ser aplicado, das formas de controle, de como estabelecer se determinada cláusula é abusiva ou não. Então, o parágrafo único desse artigo 190 fala ali de algumas formas de controle em casos de uma cláusula abusiva ou em casos de manifesta vulnerabilidade de uma das partes. Então, eu entendo que essa ausência ainda, talvez, de uns critérios um pouco mais objetivos como forma de controle, pode ser algo complicador da utilização dessas cláusulas de uma maneira 100% segura, tá? Eu acho que esse é um primeiro aspecto que a gente deve levar em consideração. Mas, apesar disso, né, eu acho que o nosso papel aqui enquanto estudante, enquanto pensador do direito, de certa forma, enquanto estudioso do direito, né, e curioso do direito, eu acho que isso também é um aspecto, é imaginar situações que poderiam ser resolvidas ou poderiam ser organizadas por meio da utilização, então, dessas convenções processuais. Como isso poderia ser útil em um procedimento de inventário? Como isso poderia ser algo relevante? Quando a gente fez aquela análise da jurisprudência, por meio da qual a gente descobriu, então, que o prazo médio dos processos, a duração dos processos de inventário fica em 6 anos e 6 meses, em média, também foi possível verificar alguns pontos que geram mais discussão nesses processos, por meio da leitura das decisões. Isso foi bem interessante. Discussões intermináveis sobre quem vai ter o maravilhoso ônus de ser o inventariante, por exemplo. Ou então, discussões sobre qual bem vai ser objeto de venda para poder, então, fazer o pagamento das custas e próprio dos impostos. Esse tipo de questão são exemplos, né? Esses tipos de questões aí são exemplos de discussões que levaram anos para ser resolvidas no âmbito de um processo de inventário. E me parece que são questões que poderiam ser convencionadas pelas partes por meio de uma convenção processual. Como assim, Carol? A doutrina traz, e aqui eu cito o professor Conrado Paulini e o professor Marco Antônio Rodrigues, eles falam sobre a viabilidade de que o inventariante seja eleito pelas partes previamente à propositura do processo de inventário. E aqui eu trago uma outra questão que me parece que é relevante agora para fins de planejamento sucessório. A viabilidade de que o autor da herança, em conjunto com os seus sucessores,
estabeleça quem vai ser o inventariante no testamento ou por meio de algum outro instrumento. Carol, mas isso vai ser aceito pelo judiciário? A gente ainda não sabe. Mas me parece que isso tem uma força em termos de, pelo menos, uma indicação de alguém que é, enfim, alguém de confiança daquele autor da herança, que ele gostaria que administrasse provisoriamente seus bens enquanto a partilha não fosse ultimada. Então, pelo menos esse cunho de indicação me parece algo relevante enquanto a gente não tem uma definição pelo judiciário quanto à completa eficácia dessa convenção para fins de planejamento sucessório. Mas, além disso, né, vamos pensar em outras situações olhando para o processo. A gente está pensando, então, existe um processo ou vai ser proposto um processo de inventário daqui a pouco, a pessoa já faleceu. Como as convenções processuais poderiam ser instrumentos, então, para contornar essa morosidade tão evidente do judiciário em situações envolvendo inventário, e aqui não é nem só por culpa do judiciário, mas às vezes pela postura das partes mesmo, né? Que, enfim, litigantes que acaba... ficam questionando Exatamente. tudo, levando para maior Exato. morosidade. Deixa eu só fazer aqui uma ressalva que também entrou aqui, professor Ives, que eu acabei de falar dele, do Ives Nascimento, que tem um artigo também no Arquitetura, que foi aquele artigo que eu acabei de citar com o Rodrigo da Mata, e também você acabou de citar o Conrado e o Marco Antônio, que fazem parte também do tomo 2. O Conrado falando sobre os status jurídicos do companheiro, né? E que ele se posiciona como não é herdeiro necessário. E o Marco Antônio tem um artigo também com autoria, deixa eu ver com quem é o Marco Antônio, mas também sobre ações testamentárias. Então, eu dei toda uma ênfase ao processo, né? Quer dizer, através de pelo menos 3 artigos ligados aí, porque é isso, eu acho que, né, inventário, sucessão, como bem diz o professor Daniel Bucar, é um sistema, né? E processo, ou seja, pela via judicial ou extrajudicial, faz parte. Desculpa o parêntese, bola que segue. Aí, ó, processo é vida, isso é típico de um processualista. Exatamente. Eu acho que é importante dizer aqui também que antes de entrar no mestrado, eu desenvolvia bastante a pesquisa na parte de processo. Então, essa é a razão também pela qual a professora Daniele veio até mim com o convite, né, para fazer um estudo na parte de processo, porque eu desenvolvi o estudo de processo vinculado com o direito de família no mestrado, em que eu fui orientada pela professora Simone Tassinari. Então, não é à toa, assim, que me puxou de algum lugar de processo, né? Então, eu tenho bastante interesse nessa área e poder fazer esse link do direito material com o direito processual é o que me deixa bastante feliz e me intriga bastante em muitos momentos. Então, é um motivo, assim, de grande alegria poder pesquisar essas questões. Mas, então, vamos voltar só para mais alguns exemplos, para daí a gente poder fechar a nossa live de hoje. Mas a gente estava conversando, então, alguns exemplos de utilização de convenções processuais no procedimento de inventário como uma forma, então, de contornar toda essa morosidade ou de criar alternativas mesmo para diminuir a litigiosidade, o que for. Outros exemplos que a gente imaginou, pensou e também conseguiu colher na própria doutrina dizem respeito a questões envolvendo, por exemplo, a estipulação, seja em conjunto com o autor da herança, seja apenas entre os sucessores, sobre a necessidade de que, previamente ao processo de inventário, eles se submetam à mediação, por exemplo. Então, uma etapa prévia para fins de tentativa de resolução consensual da questão também é um exemplo que costuma ser trazido como um acordo, um negócio jurídico processual que poderia ser realizado. Se vocês ouvirem um gato miando ao fundo, pelo visto, tem alguém aqui atrás da porta miando desesperadamente. Eu achei que nesse momento isso não ia mais acontecer, mas pelo visto tem trilha sonora mesmo quando a gente não imagina. Então, se ouvirem, ou é o Cafu ou é o Fumaça. Mas continuando. Não tem problema. A Cadu também interfere nas minhas lives.
É que é uma coisa assim, não tem como ter muito controle, né? Se eu deixo eles aqui dentro do quarto, eles pulam na frente. Se eu deixo eles do lado de fora, eles miam. Então, eles que mandam na nossa vida, né? Eles são os nossos donos, digamos assim. Mas ok. Alguns outros exemplos, só para finalizar, que são exemplos um pouco mais tradicionais também, quando a gente pensa em convenções processuais, que dizem respeito à alteração dos prazos. O que acontece? Se a gente for pensar nos prazos do procedimento de inventário, são prazos específicos. Então, a gente tem o prazo de primeiras declarações, depois os prazos para encaminhamento para avaliação, apresentação de certidões, impugnações. Existe a possibilidade de que as partes convencionem uma redução desses prazos processuais durante aquele procedimento que vai ser instaurado. Então, é mais um exemplo de uma cláusula, uma convenção processual que seria possível, com o objetivo, então, de reduzir o tempo de tramitação daquele processo. Outro exemplo, na mesma linha, a convenção de que as partes renunciam à possibilidade de recorrer via agravo de instrumento das decisões interlocutórias que forem proferidas ao longo do processo de inventário, também com o objetivo de reduzir, então, esse tempo de tramitação. Porque, embora o CPC de 2015 tenha reduzido o rol de situações agraváveis, digamos assim, no rol do cabimento do recurso de agravo de instrumento lá no 2015, o parágrafo único do artigo 1015 traz justamente uma ampliação não digo, mas a previsão de que as decisões proferidas no processo de inventário são recorríveis via agravo de instrumento. Então, ali a gente tem essa abertura para o recurso, que poderia, então, ser um objeto de uma convenção processual entre as partes que vão participar daquele processo, para que, então, a gente tenha essa mitigação da viabilidade de recurso e, consequentemente, redução do tempo de tramitação do processo. Também seria mais um exemplo de utilização de convenção processual no âmbito do processo de inventário. Então, aqui já dentro do processo, né, pelas partes que compõem aquele feito. Então, seriam esses alguns exemplos, assim. Além, é claro, da nomeação de perito em consenso pelas partes, o que, inclusive, não seria uma convenção processual atípica, mas sim típica, porque tem previsão no CPC sobre esse tipo de acordo entre as partes, mas mais um exemplo, então, dessa autonomia dos sujeitos interferindo, de certa forma, ou modificando esse procedimento judicial aí de inventário, como uma forma, então, de concretização desse exercício da liberdade aí dos sujeitos no âmbito desse procedimento. Seriam alguns exemplos, assim, para a gente pensar. Tem uma pergunta aqui, muito obrigada, mas tem uma pergunta aqui, não quero deixar de fazer. O Ives disse exatamente, concordando, e aqui o Fernando. Fernando, são os jovens. Que entrou uma ligação aqui. O Fernando Valdez Souza fala: acredito que a timidez na utilização das convenções processuais ocorre não somente com os magistrados, mas também por grande parte dos colegas advogados. Concordo também. Sim. Eu acho que quando eu falo, Fernando, que o nosso mundo é muito judicializado, eu falei, você preste atenção que eu corrigi para a sociedade, tá? A sociedade que eu falo num tanto de várias circunstâncias, instituições, mas também as pessoas tudo pedem alvará judicial, como se isso fosse fácil de se obter, a operacionalização disso, e com certeza, quando eu também chamo muita responsabilidade de nós, advogados, estarmos com uma... né? Nós fazemos a petição, nós temos que criar, nós temos que fazer as estratégias, e aí a gente também tem que explorar, quando seja, e às vezes nem estratégia judicial, às vezes também, né? de se tentar as abordagens do planejamento sucessório, quando se tenta evitar o máximo possível, né, uma judicialização. Então, aí como também a convenção, a convenção só não, mas como a mediação é importante também, né? Mas com certeza, Fernando, eu acho que a importância
dos advogados, da postura dos advogados é essencial. E um planejamento, eu sempre chamo a atenção para a responsabilidade também que temos de ter, de não estarmos vendendo ilusões, facilidades, né? Porque um planejamento tem uma complexidade exatamente por envolver tantas outras áreas, né? Então, isso é muito importante. Eu vou dar logo depois aqui uma aula até de holding e também como isso é muito banalizado também. Então, eu concordo com o Fernando de que, além do judicial já ter esse conservadorismo, vamos dizer assim, uma resistência às novas técnicas. Eu, recentemente, tive um processo que foi isso. Eu fui tentar fazer uma inovação dentro de unificar um procedimento e não, tem que separar, e coisa que poderia já ter sido resolvido e tudo mais, né? Essa questão que o Fernando traz, eu acho que deixa bem claro também que às vezes os advogados, e aqui a gente se inclui, né? O fato de ainda não ter um posicionamento definido sobre o modo como vai se dar a interpretação desses negócios, eu acho que é uma coisa que acaba pesando bastante para o profissional quando se depara com situações em que poderia imaginar a aplicação das convenções, por exemplo. Então, talvez utilizar elas com pelo menos aquele resguardo de que vai ser algo indicando, o indicativo. É como, por exemplo, tem uma situação até há um tempo atrás eu conversava com a professora Simone sobre isso, de um cliente, enfim, que é curador do irmão e tudo mais, e não tem outros parentes próximos. E uma preocupação muito grande com quem vai ficar sendo o curador desse irmão caso essa pessoa faleça antes. Você teria como no testamento já indicar quem é que vai ser o curador? Pode. Exato. Embora não tenha uma definição de que ele teria poder para fazer essa indicação, porque, enfim, o juiz é quem vai definir quem vai ser, em última análise. Mas você já pode deixar num testamento manifestando sua vontade. Você falou aí do inventário sendo... É quase que um testamenteiro, né? Vamos dizer assim, o testamenteiro não tem que lutar ou defender ali o testamento, seria como um inventariante pré-determinado. E isso, com certeza, é uma vantagem que o testamento trouxe a partir de 2002 para cá, de trabalhar também questões existenciais. E você já determinar, lógico que vai ser o juízo, mas você pedir para quem fica, às vezes, na administração de um bem, também não seja a mesma pessoa que você queira que cuide, né? Que isso seria facilmente através do trust, e aí a gente não tem, ou a fidúcia, a gente não tem um instituto desses no Brasil, e aí o nosso único recurso para esses incapazes, para esses vulneráveis, é o testamento. E seria... Exatamente. Então, me parece que utilizar a convenção com esse intuito de, pelo menos, ter uma indicação por parte daquela pessoa ali, do autor da herança, por exemplo, pode ser um caminho. Talvez não. Com certeza, a gente ainda vai ter muita discussão sobre os modos de aplicação dessas convenções, quais os limites dela, pensando também em situações de pessoas vulneráveis que são herdeiras e que estão naquela posição ali, se teve uma representação adequada ou não no momento da feitura da convenção. Enfim, são diversos pontos que se abrem a partir da utilização das convenções, mas me parece que é um terreno muito fértil que é trazido pelo CPC e que poderia, sim, ser incluído no procedimento de inventário e, inclusive, como uma forma de planejamento sucessório. Eu vejo assim, na verdade, a gente tem que desconstruir algumas resistências nossas, né? O planejamento já por si só é isso. A gente tem que desconstruir esse instituto quase que se tornou, parece distante, ou com sinônimo disso, ou uma questão pejorativa que eu tenho que desconstruir, né? E mais uma vez, então, super obrigada, Carol. Nosso tempo aqui já estou quase 45. A gente precisa encerrar, porque eu tenho uma aula em seguida. Mas, mais uma vez, queria chamar as pessoas para participar das lives, das aulas abertas amanhã, quarta-feira e sexta, dia 3 e dia 5. A live está na bio, o meu link está na bio aí. Você procurem na minha Linktree
tá lá as inscrições, precisa estar inscritos, que vai ser feito pelo canal do YouTube. Também queria deixar que o Congresso já está com as inscrições abertas, danielleteixeira.com.br. Congresso não, o curso. O curso, desculpa. O curso de planejamento, mas Congresso vem aí também, ainda dentro desse semestre. Não sabemos ainda recortar quando. Então, também está no meu link, vocês... não está no meu link, não, mas procura aí danielleteixeira.com.br que vocês veem informações sobre o curso. E, mais uma vez, obrigada, convidando a todos para quinta-feira, uma nova live essa semana. O Em Pauta está essa semana e a próxima semana com vamos supor, em dose dupla, terças e quintas, por conta realmente também da semana do pré-lançamento do curso de planejamento patrimonial e planejamento sucessório. Eu, professora Simone Tassinari, professor Daniel Bucar, professora Ana Carolina Brochado Teixeira, né? Tendo assistência da nossa querida Caroline Pongé, que trabalha a gente com o Congresso e também está assessorando a gente, dando essa assistência acadêmica no curso. Gente, super obrigada. Infelizmente, eu tenho que desligar, que eu preciso fechar aqui e abrir tela para dar 3 horas de aula agora. Muito obrigada, prof. Eu que agradeço, gente. Vou deixar aqui no canal e te mando depois o link, tá? Vai ficar aqui gravado no GTV, gente. Não esquece lá, olha lá no link. Esperamos vocês amanhã na aula. Tchau. Tchau.